Dando sequência, eu vou passar direto ao Álvaro, na sequência aqui, para depois voltar ao final com o nosso amigo Barelli. Sim, bom dia. Eu gostaria de começar agradecendo o convite que me foi feito para participar deste evento e a presença também é uma oportunidade para conhecer pessoas e encontrar outras com as quais a gente já trabalha há algum tempo. Eu sou o diretor do Arquivo Edgar Löwenroth, isto já foi anunciado aqui. Eu vou conversar com vocês a respeito da experiência que nós temos no arquivo de resgate da memória da classe trabalhadora e do movimento sindical. Então, eu vou primeiro fazer um breve panorama do que é o arquivo, do seu desenvolvimento, e eu vou terminar discutindo um pouco como nós encaramos o processo de resgate da memória dos trabalhadores e dos sindicatos brasileiros. Eu espero que este seja um início de uma conversa. Nós temos um grande interesse, o Arquivo Edgar Löwenroth tem um grande interesse em estabelecer relações com os sindicatos, em colaborar para a conformação de novos arquivos, em recuperar documentos, digitalizar, disponibilizar. Nós vamos ver que isso é um processo bastante complicado. O arquivo, não se preocupem com a forma como se pronuncia o nome. Nós perguntamos à família do velho Edgar, que é uma família bastante extensa, e ninguém chegou a consenso algum. Mas as novas gerações têm falado que se trata, que o bisavô deles era um tal de Edgar Löwenroth. Cada um, o consenso que nós chegamos no interior do arquivo é que cada um pronuncia como quiser e vai estar sempre correto. O arquivo ele nasce em 1974, que é justamente no processo de fundação, de conformação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na Unicamp. Nasce por uma iniciativa, dentre outros, dos professores Paulo Sérgio Pinheiro, Michael Hall e Marco Aurélio Garcia. Eles haviam tomado conhecimento, e alguns pesquisadores já comentavam isto há algum tempo, da existência de um velho galpão na região do Brás, que reuniria uma documentação fabulosa, um conjunto impressionante de jornais, revistas, fotografias e documentos que haviam sido reunidos por Edgar Löwenroth, o qual tinha empreendido isto quase como uma missão com fins pedagógicos, nós poderíamos dizer. Löwenroth era jornalista, tipógrafo e um sindicalista muito ativo em São Paulo da primeira metade do século XX. Ele é um dos protagonistas da histórica greve de 1917, que para a cidade de São Paulo por vários dias. Como editor e tipógrafo, ele fundou uma quantidade considerável de jornais muito conhecidos, como a Lanterna, que era um jornal anticlerical, no início do século XX, a Folha do Brás, que circulou por muitos anos, e vários outros. Recentemente, nós resgatamos o único exemplar existente de O Boi, que era um jornalzinho que Edgar fez quando tinha 16 anos, e nos intervalos do seu trabalho como tipógrafo numa oficina, ele resolveu fazer os seus testes com o seu próprio jornal. Havia sobrevivido um exemplar que estava com a família de um dos filhos de Edgar, que se chamava Germinal. Germinal, como vocês sabem, é o nome dos romances de Émile Zola. Bem, este era um acervo impressionante. Alguns jornais, havia coleções completas, jornais como Spartacus. Spartacus é um jornal muito interessante, ele é criado em 1919 por um grupo de anarquistas que fundam um partido comunista. Todo mundo conhece a história do Partido Comunista de 1922, mas havia sido fundado um antes, em 1919.
Um jornal muito interessante, jornais de associações de trabalhadores, jornais de categorias profissionais, jornais socialistas, jornais da imprensa dos imigrantes, uma coleção absurdamente fantástica, maravilhosa. Esta coleção estava quase indo para os Estados Unidos. A Universidade de Texas estava negociando a aquisição e, graças à intervenção destes pesquisadores, foi possível manter este acervo no Brasil. Era também parte do interesse da família, que sempre foi muito ativa na defesa da memória do seu antepassado. E estes professores conseguiram um financiamento da FAPESP em meio à ditadura militar, argumentando que se tratava de uma importante coleção para o estudo da industrialização brasileira. Como sem trabalhadores não tem industrialização, todo mundo sabe, conseguiram convencer a FAPESP da aquisição deste acervo, mas o pedido de liberação de verbas foi parado na Presidência da República, que encaminhou que fez contato com a FAPESP perguntando o que afinal se tratava a compra deste material. Bem, o fato é que este material foi adquirido em 1974 e esta é considerada por nós a data de fundação do arquivo. Ele ficava primeiro guardado no interior da própria biblioteca do Instituto e só a partir de 1982 ganhou uma sede própria. As primeiras pesquisas foram justamente sobre a história da industrialização. A Universidade Estadual de Campinas, e particularmente o seu departamento de História, desenvolveu pesquisas importantíssimas sobre isto, publicou livros sobre o tema, mas gradativamente foi ganhando peso as pesquisas sobre a história do movimento operário, a história do movimento anarquista, algo que ganhou muita atenção, justamente porque grande parte do acervo do velho Edgar tratava sobre este tema. Desculpem a intimidade com Edgar Löwenroth, mas depois de algum tempo trabalhando no arquivo, as pessoas começam... existe uma lenda de que o fantasma dele circula pelas prateleiras, sempre que tem gente que já diz que viu. Então, nós temos uma certa intimidade com ele e com a sua família, com os seus herdeiros. Bem, por iniciativa destes professores, o Paulo Sérgio, o Michael e o Marco Aurélio, o arquivo cresceu consideravelmente, aumentou consideravelmente o seu acervo e diversificou os seus interesses. Nos gloriosos anos 80, particularmente, houve um período de expansão, os anos heróicos, né, do acervo, houve um período de expansão considerável do acervo. Feito daquela forma como as coisas eram feitas nos anos 80, ou seja, sem muita preocupação com a documentação arquivística. Marco Aurélio era famoso por chegar com as suas sacolinhas na Unicamp, trazendo raridades e preciosidades. Às vezes os professores levavam os documentos para casa com a promessa de que os trariam depois, o que de fato acontecia. Mas era uma outra forma, digamos, de organizar o acervo. Era necessário fazer isto, mas nós pagamos um certo preço ao longo do tempo por esta forma de fazer as coisas. Há documentos que tem lá no AEL, preciosidades, coisas maravilhosas, que nós não fazemos a mínima ideia de como chegaram lá. A menor ideia de quem reuniu a documentação, por que reuniu essa documentação, por que está lá. Outro dia encontramos 12 caixas de um material que aparentemente foi organizado em algum aparelho da Polop, da política operária, ou das organizações daí decorrentes, como o MEP. Bom, por que nós achamos isto? Porque a documentação é bastante homogênea e tem muitos documentos internos. Agora, quem fez isto e por quê é uma incógnita para nós. Ainda há muito a ser descoberto ali no interior do acervo. Mas nos anos 80, nós diversificamos substancialmente
os interesses do AEL e ampliamos o seu acervo. Em 86, nós recebemos a coleção Brasil Nunca Mais, que é formada pelas cópias dos processos do Supremo Tribunal Militar, processos referentes à aplicação da Lei de Segurança Nacional. Isto é uma quantidade considerável de processos. Eu sempre me esqueço o número, mas são algo em torno de 700 processos, 850 mil páginas de processos, a mais de 2.400 processados nesta documentação. Inclusive, a presidente Dilma está entre as processadas, né, e tem sua documentação lá no arquivo. Recentemente, nós digitalizamos, juntamente com o Ministério Público, aqui de São Paulo, o Arquivo do Estado. Este material está todo hoje disponível online e pode ser consultado. Nós incorporamos ao acervo também a documentação do IBOP. O IBOP existe desde 1942, vocês imaginem, o volume são mais de 100 metros lineares de documentos. Acabamos de digitalizar tudo de 1942 até 1980 e alguma coisa. Isto já está disponível online no arquivo Edgar Lehrenroth. São pesquisas sobre opinião, sobre audiência de rádio e televisão, pesquisas eleitorais. Tem uma pesquisa fabulosa que foi feita no dia 28 de março de 1964, uma pesquisa de opinião nunca divulgada pelo IBOP, que registrava que se houvesse eleições aquele dia, João Goulart ganharia a eleição. Então, também temos pesquisas sobre tostines, se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, sobre Coca-Cola e Pepsi-Cola, sobre um acervo bastante diversificado, uma coleção com interesses bastante diversificados. Ali está uma pesquisa também que o IBOP fez, que é muito interessante, sobre as classes dirigentes, a opinião das chamadas classes dirigentes no Brasil, o qual incluía pesquisas de opinião com sindicalistas, que é um material muito, muito interessante. Incorporamos o acervo do Teatro Oficina até 2000 e alguma coisa, teatro do José Celso Martinez, inclusive o material do exílio, do período que ele ficou fora do Brasil. Nós temos a documentação do Diese, muito material que foi parar no arquivo, panfletos, boletins sindicais, jornais, esta imprensa sindical, uma coleção considerável, metalúrgicos de Volta Redonda, metalúrgicos de Campinas, Manuel Carvalho de Jesus, talvez alguns conheçam, uma figura-chave na Frente Nacional do Trabalho, não é? Então, é um volume documental considerável. Atualmente são algo em torno de 600, 700 metros lineares de documentação, daquilo que a gente chama manuscrito, mais 15 mil periódicos e outras tantas dezenas de milhares de livros. Nos anos 90 e 2000, o arquivo que havia se concentrado na história das esquerdas, na história do trabalho, na história do movimento operário e sindical, começou a olhar um pouco mais para trás. Nós começamos a trabalhar com um conceito, poderíamos chamar um conceito ampliado de classe trabalhadora. E incorporamos o trabalho escravo nesta dimensão. Isto particularmente a partir das pesquisas que o Secult, o Centro de Estudos de História da Cultura, de História Social da Cultura da Unicamp, começou a fazer. Os colegas do Secult, Sidney Chalub, Silvia Lara, Fernando Teixeira, e os mais novos, né, Fernando Teixeira, Lucilene Reginaldo e outros mais, começaram a comprar
microfilmes, particularmente coleções de microfilmes no Arquivo Nacional, mas não apenas. Importaram muitos microfilmes da Fundação Feltrinelli e de acervos localizados no exterior, de coleções completas de periódicos do final do XIX e início do século XX. E, mais recentemente, nós começamos a trabalhar com um tipo de documentação nova, que são processos judiciais, particularmente processos judiciais da Justiça do Trabalho. Nós temos agora um projeto recentemente aprovado na FAPESP pelos colegas do Secult, que tem por uma de suas metas digitalizar toda a documentação do Tribunal da Segunda Região, né, que é aquele que abarca a região de Campinas. Bem, nós agora, podemos dizer, desde que nos mudamos para a nova sede em 2009, 2010, nós estamos enfrentando uma nova fase. Uma fase na qual, muitos de vocês devem estar acompanhando isto, a digitalização da documentação virou uma palavra de ordem. Digitalização, para nós, é o ponto final de uma longa caminhada. Isto implica tratamento da documentação, preservação, organização, classificação, muitas vezes microfilmagem e só depois a digitalização desse material. Nós digitalizamos recentemente, já falei para vocês do Ibope, nós digitalizamos todo o acervo do Teatro Oficina, digitalizamos com outras instituições o Brasil Nunca Mais, e alguns periódicos da coleção Edgar Roth. Nós primeiro fizemos todo o processo de preservação dessa documentação, estabilização e digitalização. Isto tudo hoje pode ser acessado online. Bem, mas o que eu queria aproveitar aqui, o meu tempo final, é para conversar com vocês a respeito de alguns dos desafios da organização do arquivos e da preservação da memória dos sindicatos brasileiros. Eu tive contar uma anedota de pesquisador, uma experiência pessoal. Durante o meu doutorado, eu, na verdade, não pesquisava o movimento dos trabalhadores, a rigor nunca pesquisei o movimento dos trabalhadores, eu pesquisava as associações empresariais, do outro lado da barricada. E, depois de muito insistir na Fiesp, me contaram que o acervo da biblioteca Roberto Simons era um industrial, fundador do CIESP, industrial de grande projeção, também professor da Escola de Sociologia e Política, me contaram que o acervo da Biblioteca Roberto Simons, ou seja, o acervo documental da Fiesp, né, entidade empresarial que durante décadas fez uma campanha insistente contra a estatização da economia e da vida do país, havia sido doado para a Universidade Estadual de Campinas, que é justamente a universidade na qual eu estava. O último lugar que me ocorria procurar o acervo da Fiesp era numa repartição estatal, né? Mas estava lá o acervo da Fiesp, sob a guarda do Estado, e, por ironia das ironias, uma parte do acervo da Fiesp foi parar no arquivo de Edgar Roth. Então, na casa do anarquista, nós encontramos a documentação do nosso industrial. Bem, esta situação que ocorreu na Fiesp, eles fecharam uma política de contenção de gastos da biblioteca e o centro documental, e se reproduz numa escala muito maior no âmbito dos sindicatos brasileiros. São pouquíssimos os sindicatos. Bom, são poucas as centrais sindicais que têm arquivos em bom estado, né, uma documentação guardada, organizada, preservada, né, e sindicatos são raríssimos. Quem trabalha em sindicato deve conhecer a famosa sala, né,
que é aquele depósito onde foi colocada a documentação. Na maioria dos casos são velhos jornais, mofando, e cópias de processos judiciais e coisas fotos, mas é um material geralmente em más condições, né, de preservação e com uma guarda muito precária. Nós temos uma política no AEL de intervir sempre que a situação é crítica, ou seja, sempre que a documentação corre sério risco. Mas nós temos uma política diferente dos grandes arquivos internacionais. Nós insistimos muito que o lugar onde a documentação deve estar é perto de quem a produziu. Então, a documentação produzida pelos sindicatos deve preferencialmente estar guardada nos sindicatos, porque são os trabalhadores, os sindicalistas, os assessores sindicais que vão precisar trabalhar com esta documentação. Infelizmente, a primeira coisa que passa pela cabeça ou de dirigentes sindicais ou de assessores é se livrar daquele negócio que está ocupando espaço. Sempre que eu vou em conversas com o movimento sindical e colocar a questão do arquivo, sempre aparece alguém dizendo: olha, gostei muito do que você falou. Eu tenho umas caixas lá, como eu faço para mandar para vocês esse material? Eu acho que nós temos que começar a desenvolver, no âmbito dos sindicatos, políticas de preservação e organização dessa documentação. O primeiro passo é preservação e organização. Os efeitos disto são dos mais variados, mas há efeitos a curto prazo no âmbito da política sindical. Há vários projetos interessantes que foram desenvolvidos para resgatar a memória de certos movimentos ou de certas greves, a ocupação da refinaria em Paulínia, por exemplo, os processos de demissões do Sindicato dos Petroleiros naquela região, coisas que foram feitas no âmbito também dos metalúrgicos de Campinas. Eu conto aqui aquelas que eu já vi, que têm efeitos práticos imediatos na própria organização da luta e do movimento sindical. Mas há efeitos que nós poderíamos chamar efeitos mais duradouros, né? Efeitos a longo prazo. Georges Sorel, que era um sindicalista revolucionário francês do final do século XIX, início do século XX, dizia da importância para o que ele chamava de sindicalismo revolucionário, de construir seus próprios mitos. O que ele chamava de mitos era um conjunto, um bloco histórico de imagens, né, capazes de conformar uma identidade, por um lado, e, por outro lado, chamar a ação. Se estes mitos são uma expressão exata ou não da realidade, isto a rigor tanto faz como tanto fez. Mas o fato é de que é necessária esta memória para a constituição de uma identidade da classe trabalhadora, para uma identidade do movimento sindical. Sem a memória, isto não é possível. Ou seja, sem a recuperação desta memória, a luta sindical torna-se menos, a luta da classe trabalhadora torna-se menos eficaz. Menos eficaz. Termino com uma ideia que eu gosto muito, que está presente nas teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Walter Benjamin dizia que a libertação ou a emancipação dos trabalhadores não ocorreria em nome de um futuro prometido, mas ela ocorreria como expressão de um desejo de vingança dos antepassados escravizados. Ou seja, sem relembrarmos
os nossos antepassados escravizados, sem relembrarmos os protagonistas das greves de 78, por exemplo, sem relembrarmos a luta das ligas camponesas no começo dos anos 60, sem relembrarmos as greves bancárias dos anos 80. Esta identidade se perde e mais longe fica esta emancipação dos trabalhadores. Obrigado pela atenção.